Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para orarmos, para louvarmos a Deus, para ouvirmos mais da sua palavra. E vamos começar então fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe rica e poderosamente nesse momento em que nós nos reunimos, juntamente com a nossa família, onde nós estamos, para cultuar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui para adorar ao Senhor. Que o Senhor seja servido em abençoar cada irmão que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja nessa noite. Fica conosco, fala conosco por intermédio da tua santa palavra. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 29, por gentileza. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 29. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Salmo 29. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Estamos aqui para glorificar a Deus. Estamos aqui para louvar ao Senhor. Estamos aqui para tributar ao Senhor glória e força. Estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse Deus, como o Salmo apresenta, que é soberano, que criou todas as coisas. Nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração a Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecemos a Deus por esse momento e vamos também confessar os nossos pecados, ter um momento de contrição, de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, o Senhor que é santo, o Senhor que requer para si toda a glória, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, pela proteção do Senhor, sempre presente nas nossas vidas. Então, nesse momento, Senhor, nós nos achegamos a Ti, também, Senhor, com o nosso coração contrito, humilde, para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós erramos tanto, Senhor, e precisamos do Teu perdão. Por isso, olha para o Teu povo nessa noite com Teu olhar de graça, misericórdia e perdão, para que possamos, Senhor, assim, com os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos e te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós precisamos adorar ao Senhor na beleza da Sua santidade. Esse Deus que é santo, esse Deus que requer para si toda a honra e toda a glória da Sua criação, em especial dos Seus filhos. Nesse momento eu gostaria de convidar você a louvar a Deus. Abrir os seus lábios aí onde você está e adorar ao Senhor. E louvar ao Senhor por meio de cânticos. Então, nesse momento, louve a Deus de todo o seu coração. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores, levantemos nós.
na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra,
E agora, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Já louvamos ao Senhor, já oramos ao Senhor, e agora Deus vai falar com a gente por intermédio da sua santa palavra. Vamos continuar e dar continuidade, então, à exposição do livro do profeta Ageu. Abra comigo a sua Bíblia em Ageu, no capítulo 1. Como eu ensinei na semana passada, você tem várias formas de achar o livro do profeta Ageu. Você pode ir lá no índice da sua Bíblia, lá nas primeiras páginas, e ver o número da página. Ou então você pode voltar de Mateus. Volta Mateus para Malaquias, Zacarias e logo vem Ageu. Ou você que é fera aí para achar os livros dos profetas menores, você já vai lá direto então e abre em Ageu capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 15. E nós iremos então concluir a exposição do primeiro capítulo, do livro do profeta Ageu. Na exposição passada, nós já meditamos na primeira parte do capítulo 1, que vai do versículo 1 ao versículo de número 11. Se você ainda não viu essa pregação, essa exposição bíblica, você pode entrar aí no canal da Sétima Igreja Presbiteriana de Manaus e você pode assistir, está lá o vídeo com a exposição de Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Nesse momento, Senhor, em que nós nos achamos diante da tua palavra, que o Senhor fale conosco com poder e graça, que o Senhor seja servido em nos abençoar, em nos edificar. Fala conosco, Senhor, e que o teu povo ouça o que o Espírito diz à igreja, que o teu povo ouça a voz do Senhor e pratique a tua palavra, pratique aquilo que nós iremos aprender do Senhor nessa noite. Que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de lembrar aqui de Asper Green Simonton, aquele missionário, aquele pastor americano que veio para o Brasil e foi aquele que trouxe o presbiterianismo e implementou o presbiterianismo em solo brasileiro. Simonton era um americano, fez o seminário no seminário de Princeton, e já no primeiro semestre do seu seminário na capela de Princeton, ele ouviu uma mensagem do seu professor Charles Hodge, falando possivelmente sobre missões, e Deus toca no seu coração e ele começa a ouvir a voz de Deus e entender que Deus o estava direcionando para ser um missionário em outros países, em outras localidades, fora dos Estados Unidos. E ele coloca suas opções, se inscreve na agência missionária e como primeira opção ele coloca o Brasil. E ele aporta então no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, sem saber falar a língua, não falava quase nada de língua portuguesa. O Brasil de 1859, cheio de doenças endêmicas, muitas pessoas morriam de malária, de cólera, de febre amarela, inclusive a febre amarela vitimou ao pastor Simonton, mas ele ouviu a voz de Deus. Alguns falaram: olha, você deve estar doido, você deve estar louco, vai para o Brasil, aqui tem igrejas melhores. E realmente ele era de uma família influente nos Estados Unidos, certamente ele pastorearia uma igreja com muitos recursos financeiros, mas ele ouve a voz de Deus e vem para o Brasil. E teve um ministério de aproximadamente 8 anos apenas. Mas, como fruto do seu ministério, irmãos, igrejas foram plantadas, um seminário foi implantado, um jornal chamado Imprensa Evangélica foi
elaborado e aquele jornal alcançava pessoas em locais distintos. Como fruto do trabalho do reverendo Simonton, muitas pessoas em solo brasileiro chegaram ao conhecimento do Evangelho. E hoje, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil já conta com mais de 1 milhão de membros. Mas pensemos onde que isso começou. Começou lá em 1859, quando um missionário, servo de Deus, resolveu atender a voz de Deus. E Deus fez grandes coisas na vida daquele homem, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E é exatamente sobre isso que esse texto vai falar hoje. Quando o povo atende a voz de Deus, quando o povo ouve a voz de Deus, Deus abençoa o seu povo. Estamos aqui, irmãos, diante de um livro pós-exílico, um livro escrito depois do exílio. A maioria dos livros foram escritos antes do exílio. 2, Ezequiel e Daniel, no exílio. E Ageu, Zacarias e Malaquias, depois do exílio. E é interessante, irmãos, notarmos que Ageu é o primeiro profeta levantado por Deus após o retorno do povo dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. E o povo regressa sob a liderança de Zorobabel. Cerca de 50 mil pessoas vêm na primeira leva de judeus retornando lá da Babilônia, né? O rei Ciro havia libertado o povo e dito que o povo poderia voltar à sua terra. O povo volta e o livro de Esdras nos mostra que o povo começa e constrói um altar e constrói as bases do templo, uma vez que toda Jerusalém estava devastada, estava em ruínas. Os muros derrubados, as casas em ruínas, e o templo também foi saqueado, sua prata, o seu ouro do templo foi todo levado para a Babilônia, e o povo retorna, e Deus fala, olha, reconstrua o meu templo, porque o templo, irmãos, não era apenas um espaço físico, um mero espaço físico. Principalmente no Antigo Testamento, o templo ele tinha uma importância fundamental para o povo de Deus, porque o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo, a presença daquele Deus que caminharia sempre com o seu povo, estaria com ele. Êxodo 25, no versículo 8, Deus diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que o mais importante aqui no contexto de Ageu, depois que o povo retorna da Babilônia, era a construção do templo. Porque Deus estaria no meio do seu povo, a presença de Deus estaria no meio do seu povo, e tudo seria abençoado por ele, estaria debaixo do seu zelo, da sua mão. Na primeira parte do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, nós aprendemos que o Senhor precisa ser a nossa prioridade. Ao invés do povo estar reconstruindo o templo, o povo estava dando prioridade a construir as suas casas. Mas não a casas simples, mas diz o texto que eram casas apaineladas, que eram casas, principalmente o teto era todo revestido de cedro. Geralmente aquele cedro do Líbano, do Monte Líbano, aqueles cedros belíssimos. Talvez até o forro das paredes, em algumas casas eram forradas também com cedros. E o povo estava priorizando as suas casas. E Deus disse, não, está errado. Eu não tenho abençoado o meu povo, porque a prioridade desse povo não sou eu. A prioridade é ele mesmo. E o povo trabalhava, mas não se sustentava. O povo era esforçado para suas próprias coisas, mas não havia contentamento. Por quê, irmãos? Porque só existe verdadeiro contentamento quando Deus está no meio do seu povo. Só existe felicidade, só existe alegria verdadeira, paz verdadeira, quando Deus está no meio do seu povo. E é isso que nós entendemos aqui. O povo precisava priorizar a Deus. É justamente isso que Deus ensina, do versículo 1 ao versículo 11. Ensina ao povo que ele vem primeiro, que ele é a prioridade, que ele precisa ser o primeiro lugar. Nós até citamos o texto de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Primeiro vem Deus, depois as demais coisas. É isso que Deus falou ao povo na primeira parte do capítulo 1. E agora, irmãos, no texto que nós lemos, o povo vai responder a Deus. Deus indaga ao povo, Deus fala, aponta o seu pecado e diz que ele precisa ser a prioridade. E agora, irmãos, no texto que nós lemos, nós vamos aprender e entender a resposta que aquele povo deu para Deus. Então, vamos tirar alguns ensinamentos sobre o seguinte tema: o povo precisa atender à voz de Deus. O povo precisa atender à voz de Deus. O primeiro ensinamento, irmãos, retirado do texto é justamente esse. Quando Deus fala, o povo precisa ouvir a sua voz. Quando Deus fala, o seu povo precisa ouvir, atender a sua voz. Observe o versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Quando Deus fala, irmãos, o povo precisa atender a sua voz. E louvado seja Deus, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Diz o texto que eles atenderam a voz do Senhor. E essa palavra atender aqui, irmãos, a voz do Senhor significa escutar e obedecer e colocar em prática. Ouvir na Escritura, nesse contexto aqui, não é simplesmente ouvir por ouvir, o ato de ouvir, não. Quando Deus fala, olha, vocês precisam ouvir a minha voz, Deus está dizendo assim, ó, vocês precisam ouvir com os ouvidos e praticar no dia a dia de vocês. Vocês precisam colocar em prática. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não atendem, não praticam. Há muitas pessoas que sabem textos da Bíblia de cor e salteado, mas elas não vivem aquilo na prática. Quando a palavra de Deus diz que esse povo atendeu a voz de Deus, significa que o povo se dispôs a praticar o que Deus estava fazendo. Significa que o povo ia priorizar a Deus, como Deus tinha exortado. Que o povo ia deixar de priorizar as suas casas luxuosas e ia priorizar a voz do templo. Por quê? Porque eles resolveram atender, ouvir a voz de Deus. Imagina o povo aqui dizendo assim, mais ou menos assim para Ageu, o profeta. Tudo bem, nós ouvimos, mas ok, tá tudo certo, então nós vamos voltar a construir as nossas casas luxuosas e a obra de Deus, a casa de Deus, o templo, nós deixamos para depois. Não faria sentido isso. Só faz sentido que o povo atendeu a voz de Deus, que ele mudou de opinião. Ele deixou o seu caminho errado e passou a fazer o que Deus queria que ele fizesse. E é isso que Deus espera da gente também. Não adianta sabermos a Escritura de cor e salteado, nós precisamos viver na prática. A Bíblia, ela é um aspecto de fé, sim, nós cremos, é o conjunto de doutrinas, de verdades de Deus que nós cremos, acreditamos e ensinamos. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, de viver a palavra. Isso é atender a voz de Deus. Atender significa que o povo escutou e fez o que Deus estava mandando. Observe, irmãos, que o texto também nos ensina que a mudança na casa de Deus começa pela liderança. Diz o texto, e depois é seguida pelo povo. Diz o texto, então, Zorobabel, governador de Judá, a liderança política, Josué, que era o sacerdote, a liderança espiritual, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Observe, irmãos, que a mudança começou pela liderança. Primeiro vieram os líderes e depois o restante do povo. Via de regra, irmãos, é isso que Deus faz na igreja também. Quando os líderes atendem a voz de Deus, geralmente os demais, eles começam aos poucos a atender também, a serem guiados, a serem direcionados, porque os líderes também são exemplo para o povo.
Quando os líderes são empolgados, são entusiasmados com a obra de Deus, as pessoas também geralmente seguem. Nem sempre todos vão seguir, já sabemos disso, mas a maioria vai acabar seguindo, mais dia menos dia. As pessoas, os membros da igreja, do povo de Deus, eles são reflexo do que é a sua liderança, do que é os seus líderes. Se você tem aquele líder que não tem sonhos, que não tem metas, que tem uma vida de pecado, um mau testemunho na sociedade, ninguém vai querer seguir pessoas assim, ninguém vai querer seguir esse líder. Mas se for um líder entusiasmado, empolgado, que tem paixão pelas coisas de Deus, que dá um bom testemunho, as pessoas irão seguir esse líder, sem sombra de dúvida. Então a mudança na casa de Deus começa pela liderança. O povo de Deus, irmãos, precisa de líderes que não apenas conheçam a Bíblia, mas que vivam a Bíblia também, que praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser uma verdade na nossa vida. Não significa, evidentemente, irmãos, que a liderança será perfeita, nunca será perfeita, a não ser na glorificação. Mas enquanto nessa vida o líder nunca será perfeito, então aqui nós precisamos ter cuidado também para não colocar sobre os nossos líderes um peso de perfeição, porque eles não serão perfeitos. Mas quando os líderes, irmãos, vivem para a glória de Deus, queridos, Deus abençoa e as outras pessoas os seguem. Então nós precisamos de uma liderança segundo o coração de Deus. E eu lembro, irmãos, de quando Deus separa Barnabé e Paulo, que ainda era Saulo, para a obra missionária. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ou seja, ele está falando de liderança aqui. Ele cita os nomes e diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, é uma liderança que servia ao Senhor e jejuava e se consagrava a Deus, diz o texto, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E tendo jejuado e orado, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A liderança da igreja de Antioquia era uma liderança que orava, que jejuava, que servia ao Senhor. Era uma liderança consagrada a Deus, irmãos. E Deus falou com aquela igreja, o Espírito Santo direcionou, talvez por meio de algum dos profetas que haviam naquela igreja, e disse: olha, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, e aqueles homens foram poderosamente usados por Deus, porque a sua liderança era uma bênção. Era uma liderança com a visão missionária, por isso que estavam orando para que Deus os enviasse. Era uma igreja que acolhia e enviava missionários. Mas, acima de tudo isso, tinha uma liderança que era fiel a Deus, que buscava a Deus. Diz o texto também, irmãos, que nós lemos, que eles atenderam, o povo de Israel atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Não era qualquer voz, era a voz do Senhor, seu Deus. E essa palavra Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança. Yahvé é o nome pactual de Deus, o nome que designa aquele Deus que escolheu, com base no seu amor, na sua graça, um povo para ser o seu povo chegado. É esse Deus que está falando. E esse, diz o texto, é o seu Deus. Esse seu Deus aqui é Elohim, o Deus poderoso, aquele que tem todo o poder. Foi esse Deus aqui que o povo ouviu. Uma outra coisa que nós aprendemos sobre atender a voz de Deus, irmãos, é que o povo precisa ouvir e obedecer os profetas de Deus quando estes são fiéis à Escritura, porque diz o texto que eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Que palavra, irmãos? As quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. A pregação, irmãos, da palavra de Deus é algo extremamente sério, é algo extremamente importante,
Porque o profeta de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, quando eu digo profeta, nos dias atuais, eu não me refiro a esses profetas aqui, porque foram homens levantados com um ministério, com um chamado especial de Deus, principalmente para registrar a Escritura. Mas nós somos profetas de Deus no sentido de que nós pregamos a mensagem revelada de Deus. E que mensagem é essa? É a Bíblia, irmãos. Nós pregamos a palavra de Deus e isso é muito sério. E é interessante que o povo atendeu a voz de Deus e do profeta Ageu, mas não significa que era uma profecia de Ageu. Ageu apenas, irmãos, pregou o que Deus tinha mandado dizer. E é essa a função dos líderes, que precisam atender a voz de Deus, mas eles precisam pregar não o que eles querem, não as suas convicções pessoais, mas eles precisam pregar o que Deus mandou pregar. E Deus só mandou pregar uma coisa, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, a Santa Escritura. E é isso que os profetas precisam pregar. A pregação, irmãos, ela é importante e o povo de Deus precisa ouvir os seus profetas quando estes pregam com fidelidade a palavra de Deus. E eu lembro, irmãos, alguns documentos históricos da Reforma Protestante no século XVI que afirmam que quando Deus gera aquele avivamento nos tempos da Reforma, não foi apenas um avivamento de volta às Escrituras ou a um avivamento de ordem litúrgica, não. O coração daqueles homens foi mudado, foi tocado por Deus, eles tinham fervor em servir a Deus. E alguns relatos mostram, irmãos, que naquela época, quando a palavra de Deus era pregada no púlpito da igreja, aqueles irmãos sempre comentavam e falavam e se portavam como se fosse o próprio Deus que estivesse falando com eles. Eles não olhavam para o pastor que estavam pregando naquele dia, se era bonito ou se era feio, se era alto ou se era baixo, se era muito eloquente ou pouco eloquente, se ele tinha uma homilética perfeita ou se tinha problemas para transmitir. Não, eles entendiam que a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, então é Deus que está falando comigo. Eles não se levantavam na hora da pregação e saíam, porque eles pensavam assim, como que eu vou sair na hora que Deus está falando? Como que eu vou me ausentar? Como que eu vou conversar? Como que eu vou me distrair se Deus está falando comigo? É Deus que está falando. Nós precisamos disso na nossa vida, irmãos. Quando a palavra de Deus for pregada com fidelidade, o povo precisa ouvir e o povo precisa valorizar. Quando Deus fala, irmãos, o povo precisa atender a sua voz. E foi isso que o povo fez. Em segundo lugar, irmãos, o segundo ensinamento, quando Deus fala, o povo precisa temer. Observe o versículo 12 na segunda parte. O finalzinho do versículo 12. E o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu diante do Senhor. Ele atendeu a voz de Deus e o povo temeu diante do Senhor. Temer a Deus, irmãos, significa reverenciá-lo, significa honrá-lo, significa admirá-lo, significa respeitá-lo, significa buscar ter um relacionamento sério com ele, um relacionamento certo, um relacionamento de intimidade, de busca incessante pela sua presença. O povo tinha um temor, um novo temor, uma nova reverência a Deus, ao ponderarem o significado de sua desobediência e o seu egocentrismo. O povo não estava temendo a Deus enquanto estava priorizando as suas casas luxuosas e deixando a igreja, o templo em ruínas. Enquanto estavam deixando Deus, a obra de Deus em segundo plano. Agora não, o povo estava temendo ao Senhor, o povo estava dizendo, não podemos continuar com as nossas casas, nós temos a prioridade que é Deus, que é o seu templo. É como se aqueles homens e mulheres estivessem dizendo, o que nós estávamos fazendo, deixando de construir o templo para construir as nossas casas? Será que não há temor de Deus nas nossas vidas? Irmãos, quando olhamos para a nossa realidade, nós precisamos nos questionar isto.
pensarmos naquilo que temos feito de errado, de coisas que talvez estejam desagradando a Deus sem conformidade com a sua palavra, e pensar assim: como que eu posso viver assim? Como que eu posso deixar Deus em segundo plano para satisfazer as minhas próprias necessidades pecaminosas? O povo estava temendo ao Senhor. Temer ao Senhor, irmão, significa priorizá-lo. Significa buscá-lo em primeiro lugar, significa ter respeito pelo Senhor, pela sua palavra, significa não ter outros deuses além dele. E quando falo deuses aqui, eu não me refiro apenas a deuses que são adorados de gesso, de madeira, não. Como Calvino dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus tem que ser tudo para nós. O povo agora dizia: vamos priorizar a Deus, vamos priorizar as coisas de Deus. E tomar, irmãos, que possamos dizer a mesma coisa para Deus nesse momento, após ouvirmos essa palavra. Os versículos de 1 a 11 mostram que quando Deus não é a prioridade, ele pesa a mão sobre o seu povo. Foi isso que aconteceu. O povo trabalhava muito, mas colhia pouco. O povo tinha água, mas não saciava a sua sede. O povo plantava, mas não colhia o suficiente, não tinha contentamento. Mas quando Deus é a prioridade no meio do seu povo, Deus tem prazer em abençoá-lo. Deus tem prazer em fazer maravilhas no meio do seu povo, de fazer coisas tremendas, poderosas, gloriosas no meio do seu povo. É isso que o texto vai nos ensinar aqui. Depois que o povo atendeu a voz de Deus para praticar, colocar na prática o que eles deveriam fazer, que era a reconstrução do templo. Quando houve temor de Deus nas suas vidas, no seu coração, agora Deus abençoa o seu povo de maneira poderosa, irmãos. O terceiro ensinamento é: Deus está com o seu povo que o obedece. Louvado seja Deus. Deus está com o povo que o obedece. Versículo 13 diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando Deus não era prioridade, ele disse ao povo: eu não vou abençoar vocês, eu vou reter tudo de vocês. Até o dinheiro que vocês receberem vai ser como um saco furado. Vai cair tudo, vocês não vão prosperar. Mas quando o povo resolve ouvir a voz de Deus e ter temor de Deus nas suas vidas, agora Deus diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia! Mais uma vez, irmãos, a Escritura nos mostra que Ageu registra que ele fala apenas o que Deus mandou dizer. Ele não inventa nada. Diz: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Por que é importante ficar repetindo isso, irmãos? Porque tem muitos pregadores contemporâneos que não falam a Bíblia, que é o que Deus mandou falar. Eles falam segundo as suas concepções pessoais, segundo os seus desejos pessoais, mas o profeta de Deus, o servo de Deus que prega a palavra de Deus, ele não tem autoridade para falar de si mesmo. Ele tem que falar o que Deus mandou falar. E é exatamente o que Ageu está sempre dizendo no seu livro. Quando o povo atentou para a voz do Senhor e voltou a trabalhar na reconstrução do templo, Deus disse assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus garante que estaria presente no meio do povo para guiá-lo, para capacitá-lo, irmãos. Imagina Deus chegando com um povo que não era próspero, que não tinha contentamento, que estava vivendo uma vida com as suas prioridades equivocadas, completamente erradas. E agora o povo se volta para Deus e Deus diz assim: eu vou estar com vocês. Está garantida a vitória, porque agora quem está com vocês é eu. Estava contra vocês, mas agora eu estou a favor de vocês, irmãos. Quando Deus está a nosso favor, a vitória é certa, irmãos. Nós somos vitoriosos. Deus vai nos fazer prosseguir, prosperar nos nossos trabalhos, nos nossos intentos, na sua obra. Isso deve ter expulsado todo o medo e a apreensão do coração daquele povo.
Precisamos lembrar, irmãos, que a obra de Deus, que na casa de Deus, a reconstrução do templo, ela ficou cerca de 16 anos parada. Não apenas pelo desânimo do povo, é claro, o povo estava desanimado, o povo estava cabisbaixo, estava priorizando as suas casas, mas também havia uma opressão externa por meio dos samaritanos. Lembram dos samaritanos que também a Síria, lá no Reino do Norte, a Síria invadiu o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e levou, primeiramente, o Reino do Norte cativo para a Síria no ano 722 a.C. E ficaram só alguns samaritanos, e poucos desses samaritanos que ficaram na terra desceram para Judá, desceram para Jerusalém e construíram casas lá, porque o povo agora estava na Babilônia. Então, quando o povo regressa da Babilônia, lá estão os samaritanos, e eles não gostaram nem um pouco do retorno, porque o retorno do povo, eles estavam retornando para onde? Para as suas casas. E os samaritanos, eles se levantam contra a obra, e a obra é paralisada também pela luta. E o povo estava com medo, estava apreensivo. Mas agora o povo não precisava mais ter medo, porque Deus estava do lado deles. Deus estava a favor do seu povo. Deus fala novamente a mesma coisa. Observe aí no capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, sumo sacerdote, né, filho de Josadaque, do sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E no versículo 5 do capítulo 2 ele diz: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus está dizendo, agora que vocês estão no caminho certo, não temam. Eu estou aqui para protegê-los. Ninguém pode fazer mal contra vocês, porque eu estou no meio de vocês para vos abençoar. E aqui, irmãos, pensando nessa questão de Deus estar no meio do povo, isso faz toda a diferença, nós sabemos disso. Eu lembrei de Números capítulo 13, capítulo 14, quando Moisés, e Deuteronômio vai nos explicar isso, manda aqueles 12 espias para espiar a terra, sendo que a ordem de Deus não era espiar a terra, a ordem de Deus é: subam e possuam a terra, essa é a terra prometida a Abraão, Deus confirmou a promessa a Moisés, o povo deveria apenas obedecer, subir e conquistar a terra. Mas num ato de incredulidade, o povo resolve então, não, vamos dar uma olhada lá antes, a gente não sabe como são os moradores, se a terra mana leite e mel mesmo, e Deus já tinha dito que manava. E o povo vai, passa 40 dias, aqueles 12 espias passam 40 dias espiando a terra. 10 voltam, regressam com um relatório de incredulidade. Eles falaram assim, a terra até que é boa sim, mas só que é o seguinte, nós não podemos conquistar essa terra. Lá o povo é numeroso, o povo tem até gigantes lá, os filhos de Anak, é impossível, não tem como conquistar esse povo. Somente Josué e Caleb se levantaram e falamos, não, nós podemos sim, é promessa de Deus, Deus está conosco, Deus vai entregar a terra nas nossas mãos. Porém, é claro, os 10 influenciaram todo o povo de Israel, e o povo de Israel murmura contra Moisés e diz assim, ó, nós não podemos, não tem como, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um novo líder, um líder melhor do que Moisés, e vamos retornar lá para o Egito. E o povo diz, olha, eu vou castigar, Deus diz, ó, eu vou castigar esse povo, e Moisés intercede pelo povo, e Deus perdoa o seu povo, mas Deus também castiga o seu povo. E Deus manda dizer ao povo assim, de 20 anos para cima, ninguém dessa geração incrédula vai entrar na terra prometida. E tem mais, para cada dia que vocês espiaram a terra, ou seja, 40 dias, vai ser um ano a mais que vocês vão peregrinar no deserto. Vocês não vão, a terra está diante de vocês, mas vocês vão perder a bênção. Vocês vão para o deserto passar 40 anos no deserto. E aí o povo se desespera e fala, não, então a gente vai, Deus. E Moisés chega com o povo e diz assim, não vão, porque Deus não está com vocês. E o povo diz, nós vamos. E o povo sobe para guerrear, e o povo é vergonhosamente derrotado pelos cananeus e pelos amalequitas.
Por quê? Porque Deus não estava no meio do povo. Então, lá na frente, Deus levanta Josué, que é o sucessor de Moisés, e agora Josué, capítulo 4 e capítulo 6, o povo de Deus atravessa o Rio Jordão a pé enxuto, por um grande milagre, uma obra de Deus, um sinal de Deus tremendo no meio do povo, e o povo está novamente na mesma situação, diante da terra prometida, e na frente deles, irmãos, estava Jericó. Uma cidade extremamente fortificada. Dentro da cidade estavam os cananeus e dizem os historiadores, os estudos arqueológicos, que os muros de Jericó, na verdade, eram 2 muros que circundavam a cidade. Cerca de 10 metros de altura cada um. O primeiro tinha 2 metros de largura e o segundo 4 metros de largura. Para os estudiosos, historiadores da época, era impossível um povo conquistar Jericó ou entrar dentro da cidade de Jericó. Mas Deus diz assim, olha, levem a minha arca, podem ir. Vocês vão fazer o seguinte, por 7 dias o processo, nos 6 primeiros dias vocês vão rodear a cidade de Jericó. E no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Depois disso, vocês vão gritar e vocês vão tocar as trombetas, as cornetas, e eu vou derrubar essas muralhas. Olha como é que Deus faz, irmãos. E o povo faz isso, e as muralhas ruíram, e elas desabaram, e o povo começou a conquistar a terra prometida. Qual que era, irmãos, a diferença desse episódio aqui de Josué para aquele episódio lá quando o povo resolve subir por conta própria? Qual que é a diferença? É porque na primeira vez, irmãos, Moisés disse, olha, não subam, porque Deus não está no meio de vocês. E no segundo ele disse, olha, podem subir, porque eu estou no meio de vocês, irmãos. Quando Deus está no nosso meio, quando Deus está a nosso favor, ninguém pode nos deter, irmãos. Ninguém pode segurar o povo de Deus. Ninguém pode impedir a obra de Deus. Por quê? Porque o povo é bom? Não. É porque Deus é bom. É porque o povo é forte? Não. Nós somos fracos. Mas Deus é forte. É Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando Ele está no meio do seu povo, irmãos, Ele abençoa. Ele faz o povo caminhar triunfante, prosperar, vencer as suas guerras, porque Ele pode. Por que Ele pode? Porque Ele também é conhecido, irmãos, como Senhor dos Exércitos. E esse Senhor dos Exércitos é o nosso Deus, é o meu Deus e o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está com o povo que o obedece. Aleluia. E o quarto e último ensinamento, irmãos, é que Deus dá avivamento ao povo que o obedece. Observe versículos 14 e 15. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Então eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês. E Ageu utiliza a mesma sequência. Zorobabel, governador de Judá, liderança política, Josué, o sacerdote, liderança religiosa, eclesiástica, e o restante do povo, de todo o povo. Então diz o texto que Deus despertou o espírito. A ideia aqui, irmãos, é de alguém que não estava vendo alguma coisa importante, ele abriu os olhos para ver a realidade como ela é. Ser despertado aqui, essa palavra despertar significa agitar, acordar, gerar entusiasmo, gerar motivação, estar triunfante, ou seja, quando o povo resolve atender a voz de Deus e temer ao Senhor, a primeira bênção, Deus diz, olha, eu sou com vocês, eu estou no meio de vocês, e agora, irmãos, Deus derrama um avivamento no meio do seu povo. O avivamento, irmãos, é quando Deus age de maneira sobrenatural no meio do seu povo, gerando ânimo espiritual, renovação, amor, apego pelas Escrituras. É quando Deus inunda o coração do seu povo, dos seus servos, com paixão para servi-los, com entusiasmo, com fervor para servi-lo. Quando Deus, irmãos, aviva uma pessoa, ou aviva uma igreja, ou aviva o seu povo, não dá para esconder, não dá para disfarçar. Quando Deus
enche, quando Deus inunda o coração, quando há um avivamento, irmãos, isso é notório. Quando o povo de Deus é um povo avivado, não tem como disfarçar, porque o povo vai estar empolgado com a obra de Deus, ele vai ter alegria, zelo, a paixão pela obra de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando isso não acontece, o não avivado também é perceptível, também é notório. Uma observação fundamental aqui, irmãos, somente Deus, é isso que o texto mostra também, somente Deus, irmãos, é capaz de avivar o seu povo. O avivamento, ele não procede de homens. O avivamento, ele não procede de sopro de ninguém. O avivamento, ele não procede de uma meia ungida, de uma vassoura ungida, de um lenço ungido, de um terno ungido, de um sopro de alguém. Não, irmãos. O avivamento procede somente de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Se nós olharmos para a Escritura, por exemplo, no Antigo Testamento, o avivamento vem quando Deus levanta os seus líderes. Foi assim com os juízes, com os profetas, com os reis. No Novo Testamento vemos, foi assim no dia de Pentecostes, foi Deus que veio sobre aquele lugar e encheu e avivou o coração da igreja que estava reunida. Foi assim nos tempos da Reforma, no século XVI, quando Deus despertou e avivou a sua igreja. Em muitos outros lugares, nos Estados Unidos, na África, os grandes avivamentos da história. E alguém pergunta, e na igreja brasileira? É claro, irmãos, que não tivemos um avivamento assim tão notório, tão perceptível, tão forte na igreja brasileira, mas Deus tem feito isso com aqueles servos que querem fazer a sua obra, que são apaixonados. Irmãos, há igrejas que têm prazer em servir a Cristo, que têm prazer nas coisas de Deus, que têm empolgação, que têm entusiasmo com as coisas de Deus, e temos feito isso. Prova disso são igrejas que não abrem mão, irmãos, da palavra de Deus, da Escritura, de pregar e viver apenas a palavra de Deus. Isso é avivamento. E se alguém, de repente, pode indagar, achei interessante pensar sobre isso, talvez então alguém possa pensar assim, se é somente Deus que aviva a sua obra, então eu vou ficar quieto na minha, vou tomar um sorvete, vou deitar na minha rede, vou tomar um cafezinho, comer um x-caboquinho, uma tapioca, e tá tudo bem. Mas não é assim, irmãos. É claro, é só Deus que pode avivar o seu povo, mas Deus geralmente faz isso quando o povo está buscando a Ele, quando o povo atende a sua voz, quando o povo teme ao Senhor, quando o povo ora, quando o povo jejua, quando o povo se envolve na sua obra, quando o povo se dispõe a fazer a sua obra. Geralmente é nesses momentos que Deus derrama o seu avivamento no meio do seu povo. Como resultado, irmãos, desse avivamento, diz o texto, que eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E ele conclui versículo 15, dizendo, o dia em que eles começaram, se puseram para trabalhar, ao 24º dia do 6º mês. Por que esse versículo é importante, irmãos? Porque se você olhar no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que a obra começou, que a palavra de Deus, por meio do profeta Ageu, veio no 6º mês, no primeiro dia do mês. Ou seja, no dia primeiro, no dia de uma festa, com certeza, porque todo o primeiro dia do mês tinha as festas judaicas. Então, no dia daquela festa, no dia primeiro, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e falou ao povo. Porém, o povo só começou na prática a reconstruir o templo no 24º dia, ou seja, entre o dia 1º e o 24º dia foi um tempo até razoável que o povo passou sem trabalhar, sem obedecer, ou seja, o povo não saiu da festa e já foi pegar tijolo, massa para construir o templo, não. Demorou ainda 24 dias. E por que isso? Qual a explicação para isso? Parece ser algo muito relevante e interessante, né? Calvino, falando sobre isso, né, ele diz o seguinte, que essa demora não implica dizer necessariamente que o povo desrespeitou a mensagem do profeta.
Porque alguém pode pensar, ó, Deus falou, mas no dia 1º e o povo só começou no dia 24, então isso é um desrespeito. Não é necessariamente isso. Então ele coloca 2 razões pelas quais o povo levou esse tempo para começar a obra de fato. Primeiro ele diz, porque não era tão fácil persuadir a todos. E isso é importante pensarmos, porque a primeira leva veio com cerca de 50.000 pessoas. Era muita gente, então até você ir de um para um, vamos lá, vamos construir, vamos priorizar a Deus, vamos servir a Deus, Ele está conosco, o profeta disse, Ele vai nos abençoar, vai estar conosco, vai nos levar adiante. Então isso tinha que ser passado boca a boca, não tinha Sedex, não tinha telefone, não tinha internet, não, era de um por um. Então não era tão fácil persuadir a todos. Então, e também o segundo motivo, porque nós já sabemos que havia uma certa morosidade, o povo estava desanimado. Então, levou esse tempo. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, nem sempre o avivamento vem imediatamente sobre todo o povo de Deus. Geralmente, irmãos, o avivamento começa com uma pessoa, com 2 pessoas, com poucas pessoas. Isso vai contaminando as outras. Vai chegando às demais pessoas. Geralmente Deus faz isso com a liderança do povo e isso vai se espalhando. Nem sempre é todo mundo de uma vez. Pode ser, Deus tem os seus métodos, os seus planos, mas geralmente, irmãos, ele vai aos poucos. Segundo, na obra de Deus, a obra de Deus precisa ser uma pessoa animando a outra, um vai com o outro, vai empolgando o outro, vai animando o outro, vai influenciando os outros a servirem a Deus. E outra coisa, nós não precisamos esperar, irmãos, isso daqui é muito importante, não precisamos esperar o avivamento chegar para servirmos a Deus ou para atendermos a voz de Deus. Diz o texto claramente, o povo atendeu a voz de Deus e temeu a Deus. Ou seja, o povo se dispôs, ó, nós vamos fazer a obra. E só depois Deus deu o avivamento. Então, irmãos, continuemos servindo ao Senhor, vamos atender, vamos ouvir, vamos praticar a palavra, que no tempo de Deus Ele vai derramar o seu avivamento sobre nós. Para concluir, irmãos, observe o resumo do capítulo 1. Primeiro, Deus fala pelo seu profeta, Deus fala ao povo por intermédio do profeta, depois o povo atende a voz de Deus e o teme, e depois Deus responde com um grande avivamento. O povo precisa atender a voz de Deus, irmãos. Quando isso acontece, a bênção de Deus repousa sobre o seu povo, e Ele abençoa o seu povo com poder e graça. Sabendo que Deus tem falado conosco, irmãos, por meio da sua palavra revelada, o que nós precisamos fazer? Como aplicar essa palavra ao nosso coração? Primeiro, vamos atender a voz de Deus, irmãos. Deus tem falado conosco sempre por meio da sua palavra. Então vamos ouvir e vamos colocar em prática em nome de Jesus. Em segundo lugar, vamos fazer o nosso melhor na obra de Deus. Ainda que possamos estar fracos, desanimados, cabisbaixos, decepcionados, irmãos, nós servimos a Deus, ao Senhor dos exércitos, a Yahvé, o Deus da aliança, a Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, vamos continuar, não vamos parar, precisamos continuar, que no tempo certo Deus vai agir com poder e graça e vai animar o nosso espírito, a nossa motivação, a nossa vontade para servi-lo. Fazendo assim, certamente, irmãos, Deus estará conosco para nos abençoar. O povo precisa atender a voz de Deus. Deus precisa ser a prioridade. Que isso seja real nas nossas vidas em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Aplique essa palavra aos nossos corações com poder e graça. Abençoe o teu povo, Senhor. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Um grande abraço
e vamos ouvir a voz de Deus.